Sabemos que na vida de algumas pessoas o sofrimento é um pouco mais duradouro. Para outros, o sofrimento é mais suave, se assim podemos dizer. Mas a verdade é que todo ser humano, todo ser vivente, homem e mulher, em algum momento da sua vida, experimenta aquilo que a Bíblia chama de sofrimento. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sempre disse a verdade e Ele jamais nos enganou. Ele disse que neste mundo nós teríamos aflições, mas Ele também disse: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse que o sofrimento não seria apenas para aquele que anda errante nesta vida. Jesus disse que o sofrimento também seriam para os seus discípulos, para aqueles que conhecem a verdade. Os filhos de Deus também provam das doses de sofrimento ao longo da sua jornada nesta terra. E uma das formas de sofrimento que a igreja tem vivido no mundo é através das perseguições. A perseguição é uma das formas que os servos de Deus hoje estão experimentando e que na verdade não deixa de ser uma dose de sofrimento, porque só aquele que já passou por um sofrimento através da perseguição é que sabe a medida disso na vida humana. O versículo 16 diz assim: se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Esse sofrimento que ele está falando aqui é um sofrimento relacionado à perseguição. O contexto dessa passagem que nós lemos está ligado à perseguição. Inclusive, esta carta que Pedro escreve aos cristãos é exatamente para animá-los na fé, para encorajá-los na sua fé, para que eles não viessem a olhar para trás, porque eles haviam abraçado a fé em Jesus. E eles agora estavam experimentando algo diferente que eles nunca haviam provado. Eles estavam recebendo perseguições. E alguns deles estavam dizendo assim: mas quando eu não tinha esta fé, parece que tudo estava bem para mim. Eu nunca fui perseguido desta forma, nunca me odiaram desta forma, eu nunca fui injuriado no meu ambiente de trabalho, eu nunca fui perseguido nesta medida. Agora que eu abracei a fé cristã, eu estou sendo perseguido. E alguns estavam pensando em abandonar a fé cristã. O apóstolo Pedro então escreve esta carta para animá-los, para dizer a eles: olha, não virem as costas para Cristo, não tenham medo não, fiquem firmes nos dias de perseguição. Esta carta é para trazer estímulo, ânimo, para animar o desanimado, para colocar em pé aquele que estava pronto para desistir da sua fé. E esta palavra, como sendo palavra de Deus, ela nunca foi tão atual como hoje para nós também, e continuará sendo. Uma palavra que fora dita para os crentes há séculos atrás, é como se Pedro estivesse escrevendo hoje para nós, porque nós vivemos também, não como em outros países, mas nós também temos a nossa experiência de perseguição por ser quem nós somos. Mas o que Deus pretende é, através dessa passagem, nos fazer entender melhor a questão da perseguição. Às vezes nós nos preocupamos porque existem novos convertidos que abraçam a fé cristã. Eles são evangelizados e eles
saboreiam o Evangelho, eles se deliciam com o Evangelho. O Evangelho é um bálsamo para eles, com aquela fé de criança, com aquela pureza, eles se derramam diante de Jesus, mas depois de algum tempo, eles se sentem escandalizados e assustados, e eles chegam para aqueles que evangelizaram. Escuta, mas está acontecendo algo que eu não estou entendendo. Eu estou tão animado com a minha fé cristã, mas agora há um balde de água fria sendo jogado em mim. Eu não tinha tanta luta como eu tenho hoje. Eu não sou tão desconsiderado como eu estou sendo agora. Não estou entendendo. Eu pensei que a caminhada com Cristo seria muito mais fácil do que eu imaginei. Mas agora eu estou vendo perseguição. Eu estou assistindo isso na minha vida e na vida da minha família. O que está acontecendo? Então Deus explica para os novos e até mesmo para aqueles que estão já numa longa caminhada, mas precisam deixar gravados no coração como entender essa questão da perseguição cristã. E eu quero mostrar para os irmãos 4 formas de entender a questão da perseguição cristã. Nós vamos olhar para a passagem que nós lemos e nós vamos aprender como é que devemos entender essa questão. Em primeiro lugar, nós devemos entender a perseguição como uma parte do preço que nós pagamos por seguir a Cristo. Preste bem atenção. Entenda a perseguição como uma parte do preço que nós pagamos por seguir a Cristo. Veja comigo o versículo 12. Ele diz assim: amados. E quando ele usa essa palavra, essa expressão, significa a comunidade cristã. Amados aqui é usado por Pedro, é usado pelo apóstolo João também na sua carta, e eles estão falando para os cristãos. Ele diz assim: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Esse fogo ardente que havia surgido no meio deles é a perseguição. Então, ele estava dizendo assim: olha, vocês cristãos, não estranhem essa perseguição. É um fogo ardente, dói, incomoda, não é fácil, é um fogo ardente, mas também é uma parte do preço que nós pagamos por seguirmos a Cristo. O Senhor Jesus nunca disse que seria fácil viver a vida cristã. E se hoje você encontrar por aí alguém dizendo que é muito fácil viver com Cristo, tome cuidado com isso, viu? Com essa gente é muito fácil seguir a Cristo, é muito fácil. Talvez seja fácil para alguns pronunciar o nome de Jesus, mas andar pela porta larga. Ser de Cristo, viver a vida cristã, tem um preço a ser pago. Certa vez, alguém apareceu e disse assim para Jesus: Senhor, eu quero te seguir por onde quer que o Senhor for. Aí Jesus olhou muito bem para ele e disse assim: olha, preciso dizer uma coisa para você. As raposas têm os seus covis, têm onde dormir. As aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem aqui não tem nem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, Jesus está dizendo para ele: você está certo o que está dizendo para mim? Você consegue calcular o preço de me seguir? E aí, enquanto Jesus caminhava, ele encontrou um outro homem e disse para esse homem: me siga. Ele disse assim: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa enterrar primeiro meu pai. Jesus falou assim: olha, deixa os mortos enterrarem os seus próprios mortos. Jesus não estava sendo insensível, não. Jesus estava dizendo sobre a urgência de segui-lo sem titubear.
sem deixar que nada ao nosso redor nos tire o foco de seguir. Deixa isso para lá, vem e me siga. Há um preço a ser pago, é a renúncia. Em outra ocasião, Jesus deixou muito bem claro: quem não aborrece a pai, a mãe, a filhos, irmão e irmã, e a sua própria vida, esse não pode ser o meu discípulo, disse Jesus. Então ele deixa muito bem claro que existe uma renúncia, é preciso ter uma renúncia. Jesus ainda continua dizendo o seguinte: que alguém que vai construir uma torre precisa calcular os recursos que possui. Ele precisa calcular se ele vai começar a torre e vai chegar até o fim. Porque não é possível alguém começar, lançar o alicerce e parar no meio. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: é que quando começamos a seguir, o preço é tão alto que muita gente não calcula e para no meio. Quantas pessoas você já conheceu na vida que começou a andar no Evangelho e parou? Quantas pessoas hoje disseram um sim para Jesus, mas hoje estão distantes, estão desviadas de Deus? Há um preço, e uma parte desse preço está relacionado à perseguição. É o fogo ardente que muitas vezes a igreja sente da parte dos vizinhos, em alguns lugares, da parte da política da cidade, do local onde a igreja está instalada. É uma perseguição que nós temos na nossa vida pessoal. Daqui a pouco vou falar um pouco mais sobre isso. Por ser quem nós somos, por ter a fé que nós temos. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender com respeito à perseguição é que a perseguição, ela é uma parte do preço que nós pagamos por seguir a Cristo. Porque você é de Cristo, porque você tem a sua fé, você será perseguido. São alguns sofrimentos nesta dimensão. Na escola dominical de hoje de manhã, na sala dos adultos, aliás, nós já temos falado sobre isso, sobre o sofrimento da vida humana e como enxergar Jesus nos sofrimentos da nossa vida. Elias, o profeta, ele foi perseguido, disse o que Deus havia dito para dizer para Acabe, e foi perseguido pela mulher de Acabe, que estava querendo matá-lo. Entrou num processo de tristeza profundo, entrou dentro da caverna, ficou enfurnado ali. Deus precisou intervir, e glória a Deus por isso, porque Ele sempre vai ao nosso encontro. E Ele disse: Elias, o que você está fazendo aí? Sai da onde você está. Eu não te chamei para ficar aí dentro. Sai e se coloca neste monte perante o Senhor. Eu tenho algo para dizer para você. Mas era um profeta, um homem de Deus que havia sentido na pele o que era ser perseguido. O que dizer da igreja perseguida, daqueles países que estão na janela 1040 e que sabe, numa dimensão ainda muito maior do que nós, o que é ser perseguido, o que é estar preso, privado da sua liberdade, estar escondido, vivendo a sua fé, perseguido até a última instância. O que dizer de Paulo, que depois que foi convertido, sofreu a perseguição, perseguiu muito e depois sofreu perseguição. Nós temos a história da igreja em Atos, onde existe a perseguição. Quantos cristãos foram perseguidos? Isso foi bênção naquele momento para a igreja, porque a igreja cresceu. Mas eles provaram essa perseguição. A história da igreja mostra como o imperador de Roma perseguiu os cristãos do passado.
cristãos que eram lançados nas arenas para serem devorados pelos leões, cristãos que tinham que negar a sua fé, e se não negassem, eles seriam mortos em praça pública e colocados ali, quase que vivos alguns, para serem queimados. Quanta perseguição! E mesmo diante de tanta perseguição, bem-aventurado é aquele que, se precisar morrer e não negar a sua fé, ele não nega. Aqueles que hoje sofrem perseguição e não negam a sua fé, são apenas aqueles que sabem que estão com a sua vida guardada no Senhor. Mas eu quero dizer para você o seguinte: se você tem passado por perseguições, isso já foi comunicado na palavra. Isso é uma parte do preço que nós temos que pagar por seguir a Cristo. Eu e você, em algum momento, já sofremos perseguição. E é interessante que quando nós não conhecíamos a Cristo, eu, por exemplo, não me lembro de ninguém que nunca me perseguiu. Nunca ninguém me perseguiu. Mas depois que manifestei a minha fé em Jesus, como dizem por aí, eu arrumei na minha cabeça. Mas glória a Deus, porque Ele é o meu Senhor e é o teu também. Amém. Então é uma parte do preço que nós pagamos por seguir a Jesus. É o fogo ardente na nossa vida e às vezes na vida da igreja, porque nós somos quem somos. Porque se nós não fôssemos de Jesus, ninguém mexeria com você. Segundo lugar, nós devemos entender a perseguição como um dos meios que Deus se utiliza para aprimorar a sua vida espiritual. Está na Bíblia. Vamos olhar? Versículo 12. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Que fogo ardente é mesmo? Perseguição. A perseguição é destinado a quê? A provar-vos. Então o fogo estranho é essa perseguição que está destinado a provar. Em outras palavras, a perseguição ela é um meio que Deus se utiliza para aprimorar a nossa vida espiritual. A nossa vida ela é aprimorada através das provações. É fácil ser provado? Não. É duro, dói, é sofrido, a gente chora. Não é fácil ser provado. Mas está escrito que as provas, e dentro do contexto que nós lemos, a prova da perseguição, ela é uma das formas que Deus se utiliza para provar a nossa fé. Mas fique tranquilo, porque em meio a isso há uma boa notícia para nós. A prova, ela nunca será maior do que aquilo que eu e você possamos suportar. Tenha certeza disso. 1 Coríntios 10, 13, ele fala que a tentação, ela nunca será maior do que possamos suportar. Mas aquela palavra tentação, ela também pode ser aplicada no sentido da provação, porque ambos trabalham em nossa vida no sentido até mesmo de nos aperfeiçoar. A provação ela é aplicável ali também, e ela nunca será maior do que aquilo que nós podemos suportar. Com o Senhor nós podemos suportar e enfrentar a perseguição, seja ela como for. É assim que os nossos irmãos, é assim que a igreja perseguida tem sobrevivido.
É assim que os nossos irmãos estão sobrevivendo. Desta forma, confiando em Deus,